Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à primeira semana de Educação Especial Inclusiva do IFES Campus Montanha. Meu nome é Fernanda, sou assistente social do campus, estou coordenadora do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, o NAPNE. Vou me descrever em respeito às pessoas com deficiência visual. Sou branca, tenho cabelos longos castanhos, olhos verdes, uso óculos, estou vestida com uma blusa azul marinho com branco e estou em uma sala com fundo bege. O Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Campus Montanha, sente-se honrado com a presença de todos para prestigiar a primeira semana de Educação Especial e Inclusiva do IFES Campus Montanha, realizado pelo NAPNE em parceria com a direção de ensino. A educação inclusiva institui um paradigma educacional assentado na ideia dos direitos humanos, que reúne a igualdade e a diferença como valores inseparáveis e que caminha em direção à ideia da equidade formal, ao contextualizar os cenários históricos da produção da exclusão dentro e fora da escola. Assim, o NAPNE, do IFES Campus Montanha, atendendo aos seus princípios norteadores, a saber, o respeito aos direitos humanos, a educação de qualidade para todos, o acolhimento à diversidade, a acessibilidade à autonomia, a gestão participativa, a parceria com a comunidade escolar e com a sociedade civil, e a inclusão escolar de pessoas com necessidades específicas, e cumprindo o seu objetivo de promover, junto à comunidade escolar, ações de sensibilização para a questão da educação inclusiva, propõe esse espaço precioso de trocas de experiências e conhecimentos. Assim, neste momento, daremos início à roda de conversas Novos Olhares sobre Educação Especial e Inclusiva, com a participação dos professores Tauan Verdun e Nadir Santana e a servidora do IFES e membro do NAPNE, Ludmila Perovan. O professor Tauan possui pós-doutorado em Sociologia Política pela UENF, doutorado e mestrado em Ciências Jurídicas e Sociais pela UF. Está com a palavra, professor. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. O meu nome é Tauan, fui convidado para proferir uma comunicação aqui no evento, em respeito aos deficientes visuais. Sou branco, cabelos pretos curtos, barba preta, óculos e estou vestido com uma camisa rosa. Essa comunicação se dá em uma sala com fundo branco. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos para a nossa discussão, algumas reflexões. Inicialmente, me chamo Tauan e a proposta que nós apresentamos aqui hoje de comunicação é um debate para trazer algumas reflexões sobre educação. A educação enquanto instrumento da cidadania e a educação como direito. Se nós formos analisar, a formação individual, nós vamos ver, juridicamente falando, que alguns elementos são constituintes, são integrantes daquilo que nós vamos entender como um mínimo, uma base para o desenvolvimento humano. São elementos indissociáveis para que os indivíduos consigam se desenvolver. Dentro desse rol está a educação. A educação, historicamente falando, ela foi constituída enquanto direito a partir de lutas, a partir de tensões. A educação, ela nasce no Brasil como uma estrutura excludente, uma estrutura que não era pensada para todos os indivíduos. E isso acaba trazendo algumas reflexões e algumas repercussões que se perpetuam até hoje. A educação, enquanto um elemento capaz de promover a mudança, desenvolvimento, a construção de uma cidadania, no Brasil se operou de maneira diversa. As primeiras legislações que datam lá do século XIX, elas são tipicamente legislações que pensavam a educação como um plus, algo que era consolidado, construído, pensado para uma elite. Ora, não vamos esquecer que nesse período histórico nós estamos falando da emergência de uma sociedade constituída de classes, obviamente, mas que essas classes elas repercutiam interesses, concentração de poder e, por via de consequência, também concentravam exclusões. A educação, enquanto uma construção histórica, ela é tensionada a todo momento. E aí nós vamos pensar que educação e cidadania dialogam entre si.
A educação, enquanto mínimo para o desenvolvimento humano, ela vai se apresentar como um instrumento apto a aprimorar competências, capacidades, habilidades. E, a partir disso, permitir que os indivíduos consigam, a partir dessa consolidação de uma evolução, alcançar patamares diferenciados. Partindo disso, podemos usar como uma fonte para o nosso diálogo neste momento Amartya Sen. Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, tem várias obras em que ele discute a chamada teoria das capacidades. Na teoria das capacidades, Amartya Sen vai dizer, entre outras questões, que a capacidade do indivíduo, ela pode ser fomentada, ela pode ser potencializada. E a partir do momento que essa capacidade é alimentada, os indivíduos conseguem se desenvolver. Para Sen, teoria das capacidades significa uma teoria do desenvolvimento humano. E quando nós olhamos para os países em desenvolvimento, incluindo aqui o Brasil, nós vamos verificar que o instrumento educação, como uma pauta política, uma pauta social, uma construção de reflexões, ainda fica aquém do desejável. Isso se dá a partir de uma premissa, a partir de uma premissa que o direito à educação, apesar de avançar muito, ainda é visto em suas dimensões e órbitas como um elemento de valor secundário. Maslow, na sua pirâmide de necessidades humanas, vai colocar que o indivíduo, antes de se atentar para esses elementos que implicam no desenvolvimento humano, necessitam atender às suas próprias necessidades. Então, a partir do momento que nós temos a ideia de um desenvolvimento humano em pauta, nós podemos dizer o seguinte: a educação, ela apresenta uma estrutura vinculada diretamente à consciência individual. E aí nós podemos falar de educação em todos os níveis, cada qual trabalhando em suas competências, habilidades e capacidades. Neste ponto ainda, uma questão que se revela muito importante para a gente fazer o debate é pensar a educação como instrumento crítico. A educação, ela não se concentra, principalmente nessa ordem pós-moderna ou contemporânea, né, como preferem alguns outros autores, como apenas uma construção de conhecimento. Ao contrário, a educação, ela é mais do que uma construção de conhecimento, é mais do que uma mera transfusão do saber. É uma construção do conhecimento a partir de uma realidade vivenciada pelos indivíduos discentes, né, pelos alunos, e também um despertamento de consciência crítica. A educação, mais do que pensar em conteúdos compartimentados, pensa numa estrutura capaz de permitir ao indivíduo ter uma perspectiva crítica sobre o entorno que o cerca e as mazelas e problemas sociais com que tem que lidar. E aí nós vamos estabelecer nesse contexto que a educação, ela não é algo homogêneo, ela não é algo uniforme, muito pelo contrário. Se nós vamos partir da premissa que capacidade é desenvolvimento, nós vamos entender que, numa outra acepção, numa outra contextualização, todos nós possuímos capacidades distintas. É o que nós vamos entender que não há uma inteligência única, há várias inteligências que impregnam o indivíduo. Alguns são mais sensoriais, outros vão ser mais lógicos. E neste contexto, pensar na educação como uma construção do conhecimento é pensar a educação como algo sensível às realidades. Neste ponto, a gente precisa fazer uma alusão expressa. A pedagogia estruturada de educação, né, a pedagogia do oprimido, por exemplo, e outras estruturas pedagógicas que vão discutir a forma de transmissão do conhecimento, deve se pautar num contexto de educação vinculada a desenvolvimento, vinculada à cidadania, a partir de realidades em que se insere. Eu não posso, pelo menos no primeiro momento, pensar na educação como algo que é alijado, alheio à realidade dos educandos, dos alunos. Muito pelo contrário. Se nós vamos trabalhar com uma educação ativa e que o aluno tem um papel primordial nesse contexto, eu preciso fazer uma ponte, uma relação, um diálogo entre educação, realidade e desenvolvimento.
E a partir do momento que eu faço uma vinculação entre essa tríade, eu posso pensar na educação como um instrumento capaz de promover cidadania. Ora, o que é ser cidadão? Nós temos várias percepções do que é cidadania. Juridicamente falando, a cidadania está muito vinculada à questão de exercício de direitos políticos, como, por exemplo, votar e ser votado. Mas isso é uma percepção muito pequena. A cidadania ela é muito mais complexa. A cidadania implica entender que o indivíduo ele é um sujeito atuante numa esfera de tomada de decisões e que a partir da sua atuação ele pode implicar, ele pode colaborar, ele pode despertar mudanças. Cidadania nesse contexto é um papel muito mais vinculado à responsabilidade do indivíduo no contexto do que simplesmente votar e ser votado. E aí, pensando nisso, a educação vai ter um ponto relevante nesse debate. Por quê? A educação vai trazer, a partir dos muitos níveis de formação, uma perspectiva que vai avançar criticamente. Quem é o Tauan no contexto em que ele se insere? Quem é o Tauan como cidadão? Qual é o papel do Tauan a partir da educação como cidadão? E melhor, né? Como que o Tauan pode atuar enquanto cidadão? Aqui, nós vamos trazer para o debate uma perspectiva que cidadania e educação se entrecruzam. E nesse entrecruzar, nessa interrelação, produzem a capacidade do despertamento. A educação ela não é somente, como nós dissemos há pouco, conteúdos isolados que são ministrados por um professor. É muito mais do que isso. A educação ela perpassa necessariamente pontos de formação do indivíduo. E pensar nessa formação é pensar criticidade. Atualmente, com a Constituição Federal de 1988, a educação foi elevada à condição de direito fundamental. O que é isso? É dever do Estado assegurar a educação nos seus níveis iniciais e promover a difusão nos seus níveis mais avançados, como ensino superior, tecnológico, tecnólogo, bacharelado, licenciatura. Há um papel muito importante nesse contexto. O Estado é um agente atuante, é um agente que é responsável pela difusão, melhora e também o aprimoramento do fazer educação. O Estado aqui, ele é um agente que influencia diretamente. Por quê? A educação, diferentemente do que a gente vê em outros direitos, ela precisa ser custeada, ela precisa ser mantida, porque há gastos, óbvio. Nós temos professores, nós temos técnicos em assuntos educacionais, toda a estrutura humana que constitui a instituição em que vocês se encontram, a manutenção do prédio e outros gastos. E aqui tem um bom detalhe importante. Pensar que a educação nesse contexto, mais do que simplesmente a difusão de informações, é a qualificação das informações. Como direito, ela está atrelada a uma base muito importante da dimensão da dignidade. E aí nós temos vários autores que vão dialogar conosco nesse sentido. Podemos trazer Vygotsky, Gilberto Freire, né, e outros autores que vão falar da importância de se pensar a educação. Mas mais do que isso, neste momento, neste contexto, é um convite à reflexão. Se a educação é tão importante, qual é o papel da educação na minha formação? E aí nós vamos entender que esse papel não é simplesmente você decorar, não é simplesmente você ter um currículo em que há disciplinas que vocês obrigatoriamente precisam cursar. Mas a partir da dinâmica, como que essas informações, como esse conteúdo podem fazer de vocês meros espectadores de uma vida política para sujeitos atuantes numa vida política. A educação, nesse contexto, ela colabora diretamente para o conceito de cidadania, que falamos há pouco. Mas ela nos impulsiona a não nos conformarmos com verdades absolutas. A educação ela tem o poder de despertar a inquietação humana. A partir do momento que você é apresentado ao conhecimento, apresentada a oportunidade de construir o seu conhecimento, você também é apresentado a um mundo paralelo, a um mundo realístico em que o conhecimento ele tem uma função social, que é fazer com que você, detentor do conhecimento, seja um agente de modificações, seja um agente em que a cidadania toma forma.
Nesse ponto, já caminhando para o encerramento e agradecendo a oportunidade, a educação ela é muito mais do que um conteúdo. A educação é um instrumento de emancipação. E como emancipação, é um instrumento que nos permite avançar no grau da evolução. Educação é um instrumento que nos permite ser e exercer a cidadania. E mais do que isso, termos a capacidade de nos entendermos como sujeitos que se encontram inseridos em uma realidade e que são detentores da possibilidade da mudança. A educação ela tem um papel de modificar. A educação tem um papel de permitir o crescimento. A educação tem o papel de permitir que as capacidades de cada um de nós sejam reconhecidas como elementos imprescindíveis para que nós possamos atingir a nossa plenitude. Novamente, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para futuras indagações e colaborações. Desde já, muito obrigado. Professor, agradeço pelas reflexões e contribuições apresentadas. Dando seguimento ao nosso debate, temos a presença da professora Nadir, que possui licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Gama Filho, especialização em Educação Especial pela Unirio, doutorado em Ciências pela FRJ e pós-doutorado em Ciências e Tecnologias da Inclusão pela FRJ. Está com a palavra, professora. Olá, meu nome é Nadir Santana, eu sou professora aposentada da Universidade Estadual do Norte Fluminense, me dedico à educação especial e inclusiva desde 2009 e estou aqui com vocês hoje para discutirmos um assunto de sumo interesse de toda a sociedade. Em respeito às pessoas com deficiência visual, eu gostaria de me descrever. Eu tenho uma pele levemente avermelhada, dada a minha descendência indígena e africana. Meus cabelos são grossos, negros e longos, tenho franjas. Os meus olhos são castanho escuro e eu estou vestindo uma blusa de fundo preto, com florais de cor rosa e folhagens verdes. Olá, meu nome é Nadir Santana. Eu, desde 2009, venho me dedicando à inclusão de pessoas com deficiência em instituições escolares. Nós achávamos que, a partir de 2015, com a criação da Lei 13.146, nós fôssemos começar a caminhar no sentido de uma inclusão de fato nessas instituições. A lei era uma repetição, entre aspas, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e nós esperávamos que, a partir daquele momento, essa lei fosse cumprida. Então, para que nós vejamos se há ou não efetividade da lei, eu separei alguns pontos, porque a lei é muito grande, nós temos pouco tempo, e esses pontos vão ser detalhados junto com vocês, e eu gostaria que vocês fizessem, uma avaliação crítico-reflexiva sobre esses pontos e a realidade que nós encontramos nas escolas. O primeiro ponto, que a lei destaca no seu artigo 1º é que ela é destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e a sua cidadania. Quando nós falamos em direitos, iguais, respeitando, obviamente, a diferença, nós imaginamos uma instituição onde essa criança seja acolhida dentro da sala de aula e receba, dentro da sua diferença, um apoio, não só didático, mas também um apoio especializado. Nós vemos isso nas escolas? Nós conseguimos observar isso nas escolas? É claro que a maioria das crianças tem pelo menos uma criança com deficiência, um coleguinha com deficiência na sua sala. E é isso que nós vemos. Vamos continuar olhando essa lei, vamos continuar avaliando essa lei, buscando
evidenciar a sua efetividade. Então, num segundo slide aqui, eu passo para vocês um segundo slide, onde nós vamos ver no parágrafo 1º desse artigo 1º, que é necessária uma avaliação da deficiência, né? Então, para você determinar dentro de uma escola que a criança tenha algum tipo de deficiência e possa atendê-la, você precisa de uma avaliação multiprofissional e interdisciplinar, né, que vai considerar o quê? Né? No item 1, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo dessa criança, ou desse adulto, porque nós estamos falando de uma inclusão em todos os níveis de ensino, onde nós precisamos incluir também na universidade esse aluno. Então, temos que, além desses impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, avaliar os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais desse indivíduo. Precisamos ver a limitação no desempenho de determinadas atividades e também a restrição de participação. Quando chegamos nessa restrição de participação, a coisa se complica um pouco, porque nós temos vários tipos de deficiência e vários tipos de transtornos mentais que são incluídos nessa Lei 13.146. E o que nós vivenciamos, né, na verdade? Nós vivenciamos hoje um preconceito muito grande, principalmente ligado aos autistas, que começou, obviamente, há décadas atrás, com pessoas que tinham síndrome de Down. E, graças a novelas e campanhas, né, essa inclusão, né, das pessoas que tinham síndrome de Down, que tinham trissomia, né, no cromossomo 21, foi mais aceita. Mas é como se cada deficiência fosse uma luta, cada dificuldade fosse uma luta. Hoje nós vivemos lutas insanas para incluir pessoas com autismo, pessoas que estão dentro do espectro autista. É muito comum ouvirmos pais, infelizmente, dizerem que seus filhos são prejudicados por esses alunos. Quando, na verdade, muitas crianças que são consideradas normais apresentam transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Será que um autista, no momento em que uma luz o incomoda, um som mais alto o incomoda, ele atrapalha tanto a aula assim? Atrapalha mais que uma criança que tem hiperatividade e déficit de atenção, que não consegue ficar parada? Será que ele pode ser considerado tão diferente assim do outro, que não possa conviver com o todo? Então, me faço essa pergunta e creio que vocês devem estar se fazendo também. E esse laudo? Vocês sabem quantos anos leva para se conseguir um laudo de uma criança com deficiência? Ou com transtorno dentro do espectro autista? Muitos anos, porque é uma avaliação interdisciplinar. E essa criança, então, não pode ir à escola, tem que ficar jogada na sala de recursos, tem que ficar afastada das outras crianças, quando, na verdade, o apoio educacional especializado deveria estar presente na escola, o AEE deveria estar na escola, conversando com a família, encaminhando essa criança para os serviços de saúde, que no SUS não tem condições de fazer essa avaliação rapidamente. E até lá, como fica essa criança? No pátio? Como fica essa criança dentro da sala de recursos? E o cego? Vocês ouvem falar em algum momento de se começar o ano letivo com material didático preparado para o cego, ou ele precisa ser encaminhado para a sala de recursos para receber o seu material didático? E receber o ensinamento dentro, com outro professor, fora da sala de aula,
fora dos seus colegas, num momento só seu, para que ele possa aprender o que foi dado em sala de aula, e ele não tinha recursos para absorver. Então, quando nós paramos para observar todas essas questões, e aí eu vou passar aqui para um próximo slide, onde fala que a educação constitui o direito, no artigo 27, da pessoa com deficiência, asseguradas no sistema educacional inclusivo, ou seja, dentro da sala de aula, com seus colegas, em todos os níveis e aprendizado ao longo de sua vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Qual professor olha para as habilidades desse aluno? Que curso é oferecido para que se trabalhe com as habilidades e não com as dificuldades? Por que não se olha para as habilidades dessa criança? Por que não se olha para a habilidade do surdo? Por que não se olha para as habilidades do cego? Por que não se olha para as habilidades das crianças com transtorno do espectro autista, dentro, né, do espectro autista? Por que não se olha para as habilidades desses superdotados, né, crianças com altas habilidades e superdotação, que estão dentro da sala e que podem colaborar muito com a aula? Com a sua curiosidade, com a sua capacidade de aprender, com a sua curiosidade em buscar o conhecimento. Por que separar? E a nova LDB vem trabalhando essa separação de uma maneira que vem nos preocupando muito e que vai de encontro a essa proposta de inclusão. No parágrafo único, vemos aqui que é dever do Estado e da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade das pessoas com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Quando você pega essa criança e joga essa criança, porque ela é jogada, ela só não é empurrada, mas ela é levada de uma maneira brutal para a sala de recursos, você não está discriminando? Se ele tem um irmãozinho dentro da escola, e esse irmãozinho vai ser sempre o irmão daquele menino deficiente que fica na sala de recursos, você está criando todo um preconceito em torno da criança com deficiência, da família da criança com deficiência, você está tirando a oportunidade dos alunos que não apresentam nenhum tipo de deficiência evidente, né, de conviver com a diferença, de ter empatia pelo outro, de ser solidário com o outro. E no parágrafo único, né, diz que é dever do Estado e da família, vejamos bem, do artigo 27 tem esse parágrafo único, né, que, como nós vínhamos discutindo ainda agora, precisa deixar essa criança a salvo da discriminação. Nós estamos fazendo isso? Vendo aqui um próximo slide, nós vemos que o poder público, ele ele quem que está incumbido de assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar e acompanhar, além de avaliar esse trabalho. Isso acontece? Nós temos pesquisas nas universidades voltadas para o desenvolvimento de novas técnicas e metodologias pedagógicas, produção de material didático, mas esse material didático precisa estar disponível. É preciso se estudar cada caso, mas o básico, você precisa de um intérprete de Libras, mas é preciso que essa criança saiba Libras, se ela fizer parte da comunidade, até para fazer parte da comunidade surda, ela precisa aprender Libras. Você precisa de material em braille, material em alto relevo, planejar essa aula, né? E disponibilizar, como diz o item 7, né? Recursos de tecnologia assistiva. Vemos aqui no artigo 28, né? No item 10 ainda, né? No artigo 28, que precisamos ter a adoção de
práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado. Temos muitos cursos. Isso é verdade. E no item, 11, nós vemos que a formação e disponibilização de professores para esse AEE, atendimento educacional especializado, precisa incluir intérpretes de Libras, guias de intérpretes, e profissionais de apoio, que é o nosso famoso mediador. Quem é esse mediador? Alguém sabe qual é o perfil desse mediador? Nós temos, hoje, muitos cuidadores, que são verdadeiras babás dentro de sala de aula, muitas vezes até levadas pela própria família para dentro da escola. Mas a mediação não é isso. Mediar, é trabalhar entre o professor e o aluno. Então, você não pode ter um cuidador dentro da sala de aula. Você tem que ter um mediador. E, Nadir, então, como se dá uma aula inclusiva? Uma aula inclusiva é aquela que todos os alunos têm, os alunos que fazem parte da comunidade surda, conseguem entender, Libras, conseguem se comunicar pela sua primeira língua, e tem um intérprete na sala, ter um material, um livro didático escaneado em sistema OCR, disponibilizado para esse aluno num DOSVox, por exemplo, para que ele possa ter independência para estudar. O sistema OCR não lê figuras, então você precisa descrever essas figuras. Você precisa, quando estar dando aula, dar para esse cego um material em alto relevo, onde você, começando a mostrar uma imagem, você vai dizer da esquerda para a direita, e ele tem um papel na mão, um material na mão, onde ele vai da esquerda para a direita, e começa a tatear. E aí você diz para ele o seguinte: de cima para baixo, observamos isso, mais abaixo, observamos aquilo. No final da página, observamos aquilo outro. Indo mais para a direita, isso é uma aula inclusiva. E quando é para um cego, para um surdo, você precisa de léxicos. Léxicos não são produzidos. Então, você fala de um paralelepípedo para um cego, ou para um surdo. Se você não tiver uma imagem de um paralelepípedo, e o cego nunca enxergou, e a palavra é enorme para uma datilologia, o que vai acontecer com esse cego e com esse surdo? Ninguém vai conseguir acompanhar a aula ou formar uma imagem mental adequada. Pense nisso. Vamos trabalhar incluindo de fato. Vamos parar de brincar, de incluir, e as crianças seriam obrigadas a fingirem que estão aprendendo. Um abraço. Professora, agradecemos imensamente pelas problematizações e contribuições aqui desenvolvidas. Por conta do tempo, a professora Nadir nos pediu para reiterar alguns pontos desenvolvidos por ela. Para pensar a efetivação da Lei 13.146, é importante que o poder público assuma o seu papel, que o professor regente deixe de ser apenas um transmissor do conhecimento de forma ortodoxa e passe a preparar aulas com metodologias que sejam acessíveis a todos. Que o mediador atue tanto como facilitador da transmissão do conhecimento, como recebedor, fornecedor de informações para todos os atores sobre as dificuldades e habilidades apresentadas pelo aluno, e que a sala de recursos não seja utilizada como um depósito, mas que seja possibilitado ali que os professores especializados exerçam o seu papel fundamental de orientação de professores regentes e mediadores quanto às melhores metodologias a serem empregadas em cada situação, além de fornecerem material adaptado e ajuda ao aluno dentro de suas particularidades, na utilização de tecnologias assistivas que facilitem sua comunicação e independência para a vida escolar e social. Por fim, e não menos importante, temos em nossa roda de conversas a presença da Ludmila Perovano, servidora do IFES Campus Montanha, membro do NAPNE, que vem atuando com muito comprometimento e competência nesse núcleo. Passo a palavra para você, Ludmila. Olá, meu nome é Ludmila Perovano e eu sou servidora do IFES Campus Montanha e também sou membro do NAPNE do campus.
e hoje eu vim falar com vocês um pouco mais sobre esse núcleo. Bom, antes de começar, eu quero fazer uma audiodescrição das minhas características físicas para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu tenho os cabelos castanhos escuros, longos, lisos, com as pontas mais claras, com franja, meu cabelo está repartido de lado. Eu tenho um rosto oval, a pele clara, a boca pequena, os lábios medianos, o nariz levemente afinado, os olhos castanhos e grandes. Eu estou vestindo uma blusa preta com gola alta, com manga 3/4, estou sentado numa cadeira preta. Para os que me veem, né, o fundo é predominantemente cinza, mas está desfocado, de modo que claramente só se pode ver meu corpo e rosto. No enquadramento da tela, né, consegue-se ver da altura do meu colo para cima. Bom, começando aqui, né, a falar sobre o NAPNE, eu posso dizer o seguinte: vamos começar descrevendo, né, o que significa NAPNE. NAPNE significa Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas. O NAPNE é um núcleo que está presente em cada campus do IFES. Todos os campi têm a presença de um NAPNE. E ele é composto por uma equipe que a gente chama de equipe multidisciplinar, né? Ou seja, ele é composto por servidores das diversas áreas aí, tanto da carreira de técnico administrativo quanto da carreira de docentes. E aí nós temos a presença de assistente social, pedagogos, outros servidores também na carreira de técnicos, também temos os docentes, né, e aí vão docentes das diversas áreas de conhecimento, e entre eles aí uma participação muito especial, que é do professor de atendimento educacional especializado, também conhecido como AEE, que tem uma participação imprescindível, né, que colabora aí, tecnicamente com as ações do NAPNE, e também com outras questões aí que envolvem educação especial dentro do campus. Para que todos possam entender melhor, né, é importante dizer que o objetivo do NAPNE é realmente promover a inclusão escolar dos alunos com necessidades específicas, viabilizar o acesso, a permanência e a saída com êxito desses alunos de seus cursos. E dentre as atribuições do NAPNE, nós podemos citar, por exemplo, a própria identificação da pessoa com necessidade específica, né, e a orientação dessa pessoa quanto aos seus direitos, né, é uma atribuição, é uma coisa que o NAPNE realiza. Uma outra questão também, né, que o NAPNE faz é contribuir para a promoção do atendimento educacional especializado, né, e orientar a todos sobre isso. Então, desde docentes, alunos, a família do aluno, a comunidade escolar como um todo, servidores, técnicos administrativos, equipe pedagógica, né, sobre como funciona o atendimento educacional especializado, o que é esse atendimento, né, essa também é uma atribuição do NAPNE. Uma outra atribuição do NAPNE também é promover a sensibilização sobre o tema da educação especial, né, por exemplo, esse evento que nós estamos fazendo aqui hoje é um exemplo disso, né, outra ação do NAPNE também é colaborar para a promoção da acessibilidade. O NAPNE, né, visa como um grande objetivo, aliás, do núcleo, a quebra de barreiras, né, sejam elas comunicacionais, programáticas, arquitetônicas, barreiras atitudinais, né, barreiras instrumentais, metodológicas, né. O objetivo é promover a inclusão escolar. E para isso é necessário, né, que essas barreiras sejam quebradas, né, que seja garantido um atendimento e uma educação inclusiva, né, sem preconceitos, com novas metodologias, com metodologias que possam agregar, que possam incluir a todos os alunos, né. Uma outra atribuição do NAPNE também é contribuir para o fomento e difusão do conhecimento acerca das tecnologias assistivas, né. O NAPNE ele tem que estar atento a isso, ele tem que promover isso dentro do campus, né. Quais são as tecnologias assistivas, né, o que tem de novidade, né, o que pode nos ajudar aqui dentro do nosso contexto, né, dentro do nosso campus. É importante ter isso também. Uma outra atribuição do NAPNE é implantar estratégias de inclusão, permanência e saída, como eu falei no começo, do discente até para o mundo mesmo, para o mercado de trabalho, tá? Então, o NAPNE também atua nessa parte. O NAPNE também atua articulando os diversos setores da instituição, né, promovendo essa ideia da inclusão,
verificando se as ações estão sendo inclusivas, né? Essa é uma atribuição do NAPNE. Uma outra atribuição é buscar parcerias com entidades de atendimento a pessoas com necessidades específicas. Então, associações, né, que já trabalham com pessoas com necessidades específicas, né, é importante que o NAPNE busque parcerias com essas associações para promover, para melhorar, para avançar cada vez mais, né, na ideia da inclusão. E uma outra atribuição do NAPNE também é incentivar e, quem sabe, até realizar pesquisas, né, que busquem inovação no que tange a inclusão de pessoas com necessidades específicas. Por que não? Né? Por que não o NAPNE ter essa atuação ativa aí, nessas pesquisas, né, que buscam inovação nesse aspecto aí da inclusão? E tudo isso que eu falei aqui, né, tem um embasamento legal para isso, né? O trabalho do NAPNE é respaldado pela Constituição Federal e por diversas outras leis que asseguram, né, aos cidadãos o acesso à educação, né, a todos, né, de forma igualitária. Então, a Constituição declara a igualdade de todos e traz, em seu artigo 6º, por exemplo, a educação como um dos direitos sociais dos brasileiros, veja só. Né? E no seu artigo 23, né, da Constituição também, é declarado que é competência da União, dos estados, dos municípios, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Então, todo esse trabalho do NAPNE é respaldado, né, pela Constituição. E é por isso que nós zelamos, né? Nós zelamos pela legalidade, mas também pela promoção dos direitos, né, que é garantido na Constituição. E é isso. Tentei resumir aqui, né, qual é o trabalho do NAPNE. O NAPNE, ele atua juntamente com todos, né? Ele está envolvido no campus, mas todos estão envolvidos no trabalho do NAPNE. Não é apenas né, a composição do núcleo ali que atua nessa parte, mas a ideia promovida pelo NAPNE, ela é fomentada por todos que compõem o Instituto, né? E, por que não, também para a comunidade escolar. É importante que todos estejam envolvidos nessa ação, que todos estejam intencionados a promover a inclusão da educação escolar, da educação para alunos com necessidades específicas. Isso é muito importante. Então, essa a nossa bandeira, é por essa causa que nós lutamos. Quero agradecer a todos, né, por estar aqui nos assistindo e por estar aqui presente nesse evento, ainda que de forma online. Eu espero que todos estejam bem aí, né, e espero vocês aí nos nossos próximos eventos, né. Quero agradecer também a Fernanda pela oportunidade, né, de estar aqui falando do nosso núcleo, do qual ela também faz parte como coordenadora, aliás. E é isso, pessoal. Um abraço a todos. Foi um prazer, né, poder estar aqui nesse evento e contribuindo um pouquinho, né, sobre o que é o NAPNE, né, e o que ele faz aí, para poder ajudar a todos a entender o nosso trabalho, tá bom? É isso, pessoal. Tchau, tchau. Ludmila, agradecemos por todas as suas contribuições. O NAPNE é um espaço importante quando se pensa a promoção da inclusão escolar de pessoas com necessidades específicas, possibilitando de uma forma articulada com toda a comunidade escolar e a sociedade civil a viabilização das condições para acesso e permanência no ensino. São muitos os desafios, né, e espaços como estes são essenciais para repensarmos posturas, estratégias e mobilizações comprometidas com a acolhida, com a convivência e aprendizado dos alunos com necessidades específicas. Então, para fecharmos o nosso evento, teremos agora uma presença bastante importante e significativa, mais do que especial. O Daniel, aluno do nosso campus, que recitará um poema para este momento cultural. Agradecemos novamente a presença de todos, esperamos que estejam todos bem e com saúde, e até o nosso próximo encontro. Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive.
sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é que não procura ser feliz. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. Mudo é aquele que não tem tempo para ouvir um desabafo do amigo ou um apelo de um irmão. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Parético é que não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é que não consegue ser doce. Anão é que não sabe deixar o amor crescer. Humilhados somos todos que não conseguimos falar com Deus. Diz Nata Vileira.